Porque se o Flávio tinha que saber que o Porcaro era bandido antes do escândalo do Master estourar, ora, o Zema devia saber que um sujeito do estado dele, que doou para a campanha dele, a governador, era pai do bandido, e aí é bandido também, né? Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Estava falando agora um pouco sobre o pânico, né? Que alguns entram em desespero e nesse sentido veio a turma eu chego a chamar de a turma da ejaculação precoce. A turma da ejaculação precoce é aquela turma que eu me lembro quando teve a crise do Moro com o Bolsonaro, que o Moro saiu falando aquelas coisas do Bolsonaro, as pessoas vieram na hora, porra, acabou tudo, Flávio, não sei o que, acabou, etc, etc. A candidatura do Flávio acabou, morreu por causa desse episódio. Alguns, eu diria até mesmo na direita, entraram num frenesi quase que comemorativo, né? Vocês repararam isso? Vocês viram os tweets? Vocês viram quem é quem? Vocês viram as pessoas que comemoravam um frenesi comemorativo? Você vê que as pessoas estavam claramente empolgadas com algo que prejudicou a candidatura do sujeito que pode tirar o Lula do poder, que liderava as pesquisas, lidera ainda as pesquisas até que venham novas. Houve também aqueles que davam as declarações à imprensa de que a candidatura do Flávio de fato ia acabar. Teve gente postando foto do Tarcísio se alongando. Eu já expliquei que Tarcísio não pode ser candidato. Outras pessoas falam como se estivesse aquecendo para entrar em campo. Veículos de imprensa falando da Michelle Bolsonaro como alternativa, porque agora o Flávio Bolsonaro era inviável. Né? Gente falando que essa situação abria bolsonaristas dizem. Outra, não, essa situação abre uma avenida esburacada para Michelle. Ora, eu vou dizer a vocês, eu falei aqui, como eu tinha confidência aqui, dizer que eu conversei com o Flávio, obviamente conversei muito com as pessoas da campanha, e eu vou dizer para vocês de forma categórica, há zero chance do Flávio sair da disputa. Zero chance. Essa é a posição. Na verdade, é impressionante até o grau de tranquilidade na qual está o Flávio. As pessoas me perguntam, Flávio tá tranquilo. Aliás, ele ouviu do próprio pai, algumas horas depois da reportagem do Intercept, que ele devia ficar firme. E também que a Michelle não ia ser candidata. Mas vem os abutres. Né? Óbvio que vem os abutres. Aqueles que até hoje não se conformam com a candidatura do Flávio. Outro abutre que se manifestou, até para minha surpresa, foi Romeu Zema. Ele postou esse vídeo aqui com a legenda: "Isso é imperdoável". Bota aí. O Bolsonaro, ouvir você cobrando o dinheiro do Porcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. É preciso ter credibilidade para mudar o Brasil. Não esperou nem a poeira baixar. Esse é o cara que mês passado estava brindando café com o Flávio, né? Nos bastidores articulava querendo ser vice, né, Zé? Mas a gente sabe como é que foi. Elogiando o Flávio, dizendo que respeitava ele. Mas foi só ver o primeiro sinalzinho de fraqueza. O primeiro. Para ir na frente de todo mundo. O Zema saiu na frente do Lindbergh para ir na jugular do Flávio. Desespero, né? Eu acho bom que a gente esteja vendo quem são os homens e quem são os meninos. É o que o cristão chama de livramento. Porque você imagina a possibilidade desse cara ser vice. Um sujeito que se vira contra você, sem conversar com você, sem buscar a fonte primária do que está sendo dito, com base em uma matéria da Intercept. Você imagina um cara desse sendo seu vice. Na primeira crise, ele ia conspirar para tentar ser presidente. Na primeira, ele ia conspirar para te derrubar. E, porra, eu até cogitei, cara, o Zema como uma oportunidade de vice da minha preferência. Mas agora tá evidente que você não é uma pessoa confiável.
Aliás, o que a gente está vendo é que, além de não ser confiável, ele é hipócrita. Hipócrita. Porque a internet não perdoa. E ontem começaram a aparecer as informações sobre o Partido Novo, o Partido Limpinho do Zema. E eu gosto do Partido Novo. Eu não tenho, ao contrário do Kim, eu não tenho problema com o Partido Novo. Mas hipocrisia não, né? Ao contrário do Flávio, que estava caçando investidor privado para um filme privado, investidor, no caso do Zema, o que a gente vê é investimento direto no partido dele, no Partido Novo, pelo pai do Vocaro, que, aliás, foi preso hoje em Minas Gerais. Esse é o sujeito que está doando para o Novo em Minas Gerais. Terra do Zema. O sujeito foi preso hoje. É inadmissível também, Zema? Eu me pergunto. Porque se o Flávio tinha que saber que o Vocaro era bandido antes do escândalo do Master estourar, ora, o Zema devia saber que um sujeito do estado dele, que doou para a campanha dele, a governador, era pai do bandido. E aí é bandido também, né? Ou essa regra, Zema, se aplica só ao Flávio? Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Aliás, o que levou, né, o financiador da campanha do Romeu Zema, do Novo, em Minas Gerais, à prisão em Minas Gerais? Bom, o Henrique Vocaro, pai do Daniel Vocaro, foi preso justamente por suspeita de ajudar o filho a ocultar não 2,3 milhões que o Flávio, não, 2,2 bilhões de credores e vítimas do escândalo Master, com o objetivo de blindar o patrimônio da família. Pelo seu vídeo de ontem, Zema, recebeu R$1 milhão desse sujeito para se eleger governador de Minas, para o seu partido, em Minas, no seu estado. Ora, também inaceitável, não é? Tinha que ser inaceitável. Mas não para por aí, não. O Partido Novo dos Limpinhos recebeu dinheiro de mais gente da família Vocaro. Você se lembra do primo do Daniel Vocaro, o operador financeiro que foi apontado pelo André Mendonça na semana passada como responsável pelos repasses de propina ao Ciro Nogueira? Então, esse mesmo sujeito, Felipe Cansado Vocaro, doou dinheiro para R$50 mil para a campanha de reeleição de um ex-deputado do Partido Novo em Minas Gerais. Além dele, o Fabiano Zettel, outro sujeito apontado como operador financeiro das propinas do Vocaro, também doou a reeleição desse mesmo deputado do Novo. E veja, o meu foco aqui é o oposto do que você está imaginando. Porque eu não sou hipócrita. Eu não acho que essas doações são criminosas. Eu não vou dizer isso porque eu não sou um safado aproveitador igual o Zema. O meu intuito aqui é mostrar a hipocrisia dele. Porque se você está disposto a ir na jugular do Flávio por causa do áudio do Vocaro e reportagem da Intercept, como é que você explica o seu partido sendo financiado pelo pai, primo e cunhado do mesmo Vocaro, todos presos pela Polícia Federal no teu estado? Com o Flávio é inaceitável, mas e com você, Zema? E nada como um dia após o outro. Esse evento serviu de novo para mostrar quem é quem. Eu lembro de uma frase do Olavo. Ele falava o seguinte: nenhum petista renegou o Lula depois de 3 trilhões, mas o Bolsonaro dá um peido e já 1.000 bolsonaristas o abandonam. Não teve crime, não teve imoralidade, não teve absolutamente nada de irregular. E antes de saber o que está acontecendo, foi fim da campanha, substituto, Zema querendo girar a faca e ficar com os espólios. Eu diria a vocês, nada como um dia depois do outro. Nada como um dia depois do outro. Já passamos por isso antes. Eu me lembro das pessoas, eu volto a dizer, me lembro de quando o Sérgio Moro falou aquele bando de mentira, que se provaram mentiras.
E as pessoas, como dizem o Olavo, abandonaram o Bolsonaro. Agora a mesma coisa. E a pessoa acha, meu Deus do céu, eu não tenho nenhum problema com quem quer entender. Eu acho que isso é um problema de comunicação sério. Eu acho que a gente está falando de coisas que dão trabalho de explicar. Eu acho que o trabalho feito até agora para a explicação foi péssimo. Tudo isso é legítimo. Você, em casa, tem o direito de estar se sentindo traído e de querer explicações a esse respeito. Tá tudo certo. Agora, o frenesi, a substituição, a torcida, não, isso não dá. Isso não dá. Isso não dá. Felizmente, aqui, segundo a nossa enquete, 88%, impressionantes 88% da nossa audiência não mudaram o voto por causa do Intercept. E eu diria que, se for aqui, você pode votar na enquete, ainda dá tempo, mas eu diria que, no final das contas, mais de quase 6 mil votos, né? Mas eu diria que boa parte dessas pessoas, até porque hoje a gente está com uma audiência realmente impressionante, eu diria que... Eu fiquei até impressionado, que eu fui ver hoje o Ashton Film, estava com 15 mil pessoas assistindo. Caramba, é menos gente do que a gente está tendo aqui no Paulo Figueiredo Show, num horário bem pior, e eles tinham 5, 10 vezes a nossa audiência. Alguma coisa está acontecendo, né? Talvez esse negócio, talvez, enfim, uma reflexão para você ter. Mas eu volto a dizer para vocês, já vivemos isso antes, vai passar, irá um ciclo positivo, e vocês, eleitores, vocês, os 88%, os 90%, os 9 entre 10 eleitores que não mudaram seu voto por causa desse negócio, vocês podem e devem cobrar explicações. Cobrem de todo mundo. CPI do Master já. Cadê? Que explicação é essa? Tem contrato, não tem contrato? Eu acho. Eu ouvi aqui parte da história, e a história que eu ouvi é convincente. Minha opinião continua sendo, expliquem tudo para o público. Fala como que o Flávio conheceu o Vorcaro. Responda se o Vorcaro participava de reunião com o Flávio, se o Vorcaro esteve na casa do Flávio ou não. Responda, diga como é que foi. Se o Vorcaro botou dinheiro no filme, se não botou, quem que ele indicou. Pô, história é boa, história é verdadeira. Fala a verdade. Eu recomendo também que o Eduardo fale com o público. Tenho total confiança no Eduardo Bolsonaro. Total. Sei que não houve dinheiro vindo para o filme dele, até porque o Eduardo não seria maluco de cometer um crime aqui nos Estados Unidos. O Eduardo teve a vida dele toda devassada, auditada, para fazer o processo dele de green card, agora, recentemente. Então, estamos falando de fundos fiscalizados pela Security Exchange Commission, a SEC, a CVM americana. Isso é um negócio que não me preocupa. Acho que é bom falar com o público diretamente, fazer isso que eu estou fazendo aqui. As minhas sugestões na forma com a qual isso deveria ter sido lidado não foram aceitas. Tá tudo certo. Eu não faço parte da campanha do Flávio. Sou só um amigo que acha que essa aqui é a melhor forma de lidar com as coisas. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado, e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie, e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.